Olá! Está começando agora mais uma videoaula do PET volume 3 para as turmas do terceiro ano do ensino médio. E a aula de hoje é distância entre uma reta e um ponto. Vamos lá! Distância entre uma reta e um ponto. Então, eu tracei aqui uma reta R. Vou traçar um ponto P, né? E vou traçar uma linha reta aí até chegar nesse R, que será a minha distância. Distância de P a R. Eu traçando dessa forma aí, é a distância mais curta. Se eu colocar em outro ponto, teremos uma distância mais longa. Então, para a gente calcular, nós vamos calcular o ponto, né? Esse pontinho aí, tá vendo onde que deu esse ângulo de 90 graus. A gente irá calcular essa distância. Considere um sistema cartesiano no qual a equação da reta R seja, né? Esse R dois pontinhos é a reta, tá? AX mais BY mais C igual a zero. E o ponto P? O que é isso? PX, YX. É o ponto que pertence a esse ponto chamado P, tá? Então, por isso tem PX e YP, porque ele pertence a esse ponto P aí. Então, como é que funcionaria isso? Então, eu tenho a minha reta aqui, como foi dada aí em cima. Onde for x e y, eu vou substituir pelo xp e yp. É a mesma coisa, só que ele vai pertencer a esse ponto P, ok? Então, eu tenho aí meu xp, que é o x, e meu yp, que é o y. Então, de uma maneira geral, essa reta é representada por A, que é o coeficiente angular, vezes o XP, mais B, vezes YP, mais C. Então, para calcular a distância sempre será positiva. Então, para não correr risco de ter um número negativo, por isso que a formulazinha aí é necessário que o numerador tenha, né, essas barrinhas que se chamam módulo, porque quando der um número negativo, tirando do módulo, ele fica positivo. E isso tudo aí, né, que nós entendemos o que é, sobre a raiz quadrada do meu A, aí, né, o Azinho ao quadrado, mais o Bzinho aí ao quadrado. Então, vamos olhar isso aí na prática. A aula de hoje é muito pequenininha. Vamos ao exemplo do PET. Determine a distância entre o ponto P e a reta R. Foi dada a reta aí. Nós iremos utilizar essa fórmula anterior que eu passei e vamos substituir nela os nossos itens aí. Os coeficientes, né, A, que é 3, que ele acompanha o x lá na equação da reta. O B, que é o menos 4, que está acompanhando o y. E o 3 negativo, que é o C, né? É o termo independente aí na equação da reta. Agora que eu já tenho o meu item AB, uma vez já separado, né, os coeficientes, nós iremos pegar essa fórmula e substituir nela o A, B, o C e o ponto ali em cima. O 1 equivale ao XP, é o ponto P, o X do P, né? O YP equivale ao menos 5. Então, fazendo essa substituição, teremos 3 vezes o 1, menos 4 vezes menos 5, menos 3. Tudo isso dentro de um módulo. Embaixo, raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo a multiplicação de 3 vezes 1, 3, menos 4 vezes menos 5
mais 20, né? Multiplicação de sinais negativo vira positivo, menos 3. Nós aí iremos somar o numerador e o denominador 3 ao quadrado, 9, e 4 ao quadrado, 16. Então, somando tudo no numerador, nós teremos módulo de 20 sobre raiz de 25, 16 mais 9, 25. Módulo de 20 é 20. Raiz de 25, 5. Então, a distância de P a R é 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então, dessa forma aí, nós descobrimos a distância, né, desse ponto P à reta R. É uma forma bem simples, né, da gente estar encontrando essa distância. Então, está aí alguma dúvida ou qualquer dúvida, põe aí nos comentários para que eu possa te ajudar. É uma aula bem pequenininha, mas que dará suporte para você fazer as atividades do PET, que já também estão disponíveis aí no canal, ok? Bye, bye, até mais.